Amém, glória a Deus, mais um dia de culto, mais um dia de celebrarmos ao Senhor, e temos realmente muito que agradecer pelo infinito amor de Deus. Sabemos que temos muitos irmãos passando por enfermidades, muitos irmãos passando por situação muito difícil por conta dessa pandemia, não somente pela pandemia em si, mas também por situações da própria vida de dificuldade. Por isso, antes de começar o culto, eu gostaria de estar orando com os irmãos, lembrando especialmente do pastor Valmir e do Emerson. Sei que tem muitos mais doentes, mas assim, eu gostaria de estar levantando um clamor pela vida do pastor Valmir, que ainda está entubado, está passando por uma situação muito difícil por conta dessa doença. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor tem mantido a igreja unida. Obrigado, Deus Pai, porque temos esse sentido de família, Pai, de um com o outro. Em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua paz esteja sobre todos nós. Cuida, Senhor Deus, do Valmir. Livra-o, Senhor Deus, o quanto antes, Pai, desse hospital, para que ele esteja de volta conosco, Senhor Deus. Te agradecemos pelos irmãos que já foram curados, Senhor Deus, e os que estão enfrentando alguma doença, Senhor Deus. Vem com teu bálsamo, vem com teu livramento, Senhor. Traga cura, traga conforto, Senhor Deus. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te entregamos também esse momento, que a tua paz esteja sobre mim agora, Pai, em trazer essa palavra à igreja, Pai. Que seja o Senhor a falar e não eu, Pai. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Irmãos, o texto que eu vou compartilhar com vocês está na carta de Paulo aos Colossenses. Então, convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no capítulo 3 da carta aos Colossenses. Nós vamos estar passeando por alguns versos deste capítulo, para fazermos uma reflexão a respeito do que Paulo vem falar sobre estar revestidos do Espírito de Deus, sobre você estar dentro da vontade de Deus e o teu agir também. Vivemos tempos realmente complicados, onde o amor de Deus tem que se expressar não somente pela oração, mas também pela tua ação para com todos. Amém? Então, a partir do verso 12, nós vamos ler assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longo ânimo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Queridos, o que a gente pega muito nesse texto, e que eu acho importante para os dias de hoje, por uma reflexão, é nós entendermos que, primeira coisa, somos eleitos de Deus. Veja que Paulo está escrevendo à igreja de Colossos. Ele está mandando uma mensagem para a igreja de Cristo. Ele está mandando uma mensagem para aqueles irmãos que está tudo começando nesse momento. A igreja está começando. Os discípulos começaram a pregar o evangelho, as igrejas começaram a crescer e agora as igrejas estão precisando ser orientadas em muitas coisas. E Paulo agora vai trazer uma mensagem à igreja de Colossos, no sentido de trazer a uma confirmação à mente de todos aqueles que estão vivendo situações complicadas também ali na cidade de Colossos. Diferentemente do que nós vivemos nos dias de hoje, ou que já tenhamos vivido, ali na igreja de Colossos, naquela região, já se começa a sentir os problemas da perseguição. Já se começa a perceber que o cristianismo passa a incomodar as autoridades ali presentes. O mundo
o mundo ateu, o mundo pagão. E Paulo vem dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longo ânimo. Isso nós estamos no verso 12. Então, observa que Paulo está dizendo assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele fala de um revestimento. Esse revestimento nada mais é do que você tomar posse de que você foi revestido de uma nova vestimenta. O sangue de Jesus trouxe uma vestimenta nova para a tua vida. Trouxe uma vestimenta nova para a minha vida. De maneira que aquela pessoa que era vista de uma maneira, agora é vista de outra maneira. Não, as minhas atitudes mudaram. Fala de revestimento. Revestimento é aquilo que está por cima. Aquela pessoa que eu era, que eu transparecia ser anteriormente à minha conversão, já não é mais a pessoa do dia de hoje. A pessoa que você era não é mais a pessoa que vive hoje. Observa bem para a tua vida. Observa as coisas que mudaram na tua vida, as coisas como estão caminhando na tua vida, certamente com dificuldades, muitas vezes, com tristezas, mas perceba que em muitas situações, se você for relembrar de como você agia antes, de como você está agindo agora, muita coisa já mudou na tua vida. Paulo vem nos trazer uma mensagem para que a gente fique gravado na nossa mente e no nosso coração de que há uma nova vestimenta em nós. É uma vestimenta de eleição, é uma vestimenta em que nos traz um diferencial dentro de todo esse mundo que nós vivemos. Nós estamos numa situação muito complicada. Vivemos não somente a perseguição de um vírus mortal, de uma pandemia, que não se deve brincar com isso, devemos que tomar todos os cuidados, mas também vivemos, sim, e de uma forma já bem escancarada, também uma perseguição à Igreja de Cristo. Corre no mundo, assim, a palavra do cristão já não é mais bem vista. E é estranho isso, por que ela não é assim tão bem vista? Do que nós falamos que irrita tanto a humanidade e esse mundão? Porque falamos de amor? Porque falamos de retidão? Porque falamos daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é sincero, daquilo que é verdadeiro, daquilo que edifica? Porque falamos dos valores que Deus colocou no nosso coração, que sabemos que edifica? É simples pensar de que todos os ensinamentos de Jesus, trazidos por Jesus, nos trazem uma vida confortável e de segurança. Traz uma vida em que a nossa confiança passa a não ser mais no nosso próprio braço, mas passa a ser, na realidade, na força e no poder de Deus. Paulo está nos trazendo essa lembrança, e ele vem falar aqui agora de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade e mansidão. Entranhas de misericórdia. Essa expressão de entranhas de misericórdia é um amor que vem de dentro de você. De dentro de você para expressar lá fora, no mundo lá fora, o cuidado para com as pessoas. Né? Fala de bondade, humildade. Mesmo nesse tempo em que estamos vivendo, a humildade cristã também não é uma humildade subserviente, não é uma questão de você ficar abaixando a cabeça para tudo, não. A humildade cristã é aquela que nós entendemos a nossa posição na sociedade e, mais ainda, entendemos a nossa posição diante de Deus. Ele, como Altíssimo, soberano Senhor das nossas vidas. É Ele que tem a primeira e a última palavra. É Deus que nos dita a forma que devemos caminhar, ser e agir. Essa humildade, tendo para com Deus, certamente, as pessoas lá fora vão perceber, e essa humildade que devemos a Deus, ela é, de certo modo, transferida às pessoas, pela maneira como nós agimos.
fala de mansidão e longo ânimo. Mansidão, aí já começa um problema difícil para, muitas vezes, a gente praticar nos dias de hoje. Principalmente com tanta insegurança para todos os lados. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. As autoridades que precisariam ser mais firmes e constantes naquilo que dizem, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, deixando todo mundo meio que perdido. A própria dita ciência, até a ciência, uma hora diz que uma coisa é boa, outra hora diz que a coisa é ruim, e a gente fica meio sem saber para onde correr. Aí Paulo vai dizer, longo ânimo. Nossa, mansidão diante de tanta confusão, e ainda diante de tanta confusão, longanimidade, longo ânimo, um ânimo que excede até o próprio entendimento humano. Complicado muitas vezes para nós. Complicado exercer tudo isso nos dias de hoje, mas a verdade é que, revestidos do poder de Deus, todas essas coisas são possíveis para que a gente viva uma vida plena, tranquila, de maneira a levar para as pessoas uma palavra de bondade, uma palavra de amor, uma palavra de apoio nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Aí no verso 13 ele vai dizer uma coisa que muitas vezes nós temos talvez perdido nesse momento. Ele vai dizer assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu vou me ater nesse primeiro vocábulo, suportando-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros no sentido de você ser o apoio dessa pessoa. É você não só agir com oração, não só você agir com uma empatia que é natural de todo cristão, mas é você agir de uma forma direta, de uma forma contundente na vida daquele irmão que de repente está precisando de alguma coisa. De oração, claro, todos nós precisamos. De uma mão estendida, todos nós precisamos. De um abraço. Falar em abraço hoje, nos dias de hoje, é uma coisa proibida. Mas, e falar ainda de empatia nos dias de hoje é uma coisa ainda mais difícil ainda. Eu e a Tânia, tem uma situação que a gente tem vivido, a gente sai para caminhar de manhã ou no final da tarde pelas ruas do bairro, e muitas pessoas fazem isso, né, ou no início da manhã ou no fim da tarde. E é curioso que a gente sai para caminhar, e é engraçado que estamos andando na rua, vem outra pessoa, né? Gente, é impressionante, via de regra acontece o seguinte, você está vindo, você está caminhando, a pessoa está do lado de lá, aí você fala assim consigo mesmo, vou dizer bom dia, né? Vou cumprimentar essa pessoa, vou dizer boa tarde. A pessoa vai chegando perto, imediatamente ela já abaixa a cabeça, continua andando, como que, ou olha para o outro lado, como que para não ser vista, ou de maneira a não cruzar o olhar, para que, se você falar alguma coisa, ela não tenha que responder. Mas mesmo assim, eu e a Tânia dizemos, bom dia, boa tarde. Poucos respondem. Poucos respondem. Quando não, você está andando, vem uma pessoa aqui na tua frente, tem a rua, né? Então, claro, você desvia um pouco para não trombar um com o outro. Mas a pessoa simplesmente parece que vai lá para outra esquina, longe. Como que você fosse o agente da peste, como o agente de uma doença, né? E as pessoas perdendo essa empatia, de desviar o olhar até para dizer um bom dia ou boa tarde. E aqui Paulo vem dizer aqui, suportando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Esse suportar vai em todas as direções da nossa vida. Esse suportar vem não somente de levar uma palavra de bom dia ou boa tarde, esse suportar vai além de uma oração, esse suportar vai além de você telefonar para alguém, vai em você
vai em ser você proativo de uma situação, protagonista na vida dessa pessoa, em agir, ser e fazer alguma coisa por essa vida. Não simplesmente ficar numa situação retórica, não simplesmente ficar numa situação de coadjuvante da história da vida das pessoas, mas ser um agente ativo, assim como Jesus foi na tua vida e é na minha vida, sermos também agentes ativos na vida das pessoas, levando não somente uma palavra, mas, se for necessário, mantimento, se for necessário, até dinheiro, se for necessário, levar para a vida das pessoas, sabe? Eu lembro de uma historinha que eu ouvi de um pastor. Ele contou de púlpito a seguinte situação, que um irmão chegou para um outro irmão na igreja e disse, ele estava triste, e esse irmão perguntou, nossa, o que você tem, que você está assim tão triste? E ele disse assim, a minha conta de luz venceu hoje, e amanhã certamente amanhã já vão vir com um caminhão lá para cortar a energia elétrica, e eu não tenho para pagar. Já recebi até o aviso de corte. Aí, esse irmão, revestido de íntima compaixão por esse irmão, ao ouvir tal notícia, falou assim, nossa, que situação, vamos orar por isso. E ele orou assim, Senhor, impeça o caminhão da CPFL de chegar à casa desse irmão. Ora, não é assim que funciona. Não é assim. Que coisa triste, né? Ouvir uma história como essa. Que coisa triste saber que, de repente, diante de uma necessidade de um irmão, você não agir de uma forma mais proativa, de uma forma mais contundente na vida deste irmão. Sabe, uma coisa eu tenho aprendido na vida, que as pessoas que têm se achegado a mim, e que normalmente com um pedido de socorro, eu sempre reparei nisso, eu sempre tive condições em Deus de poder ajudar. E não é só também numa questão financeira, numa questão material, mas também numa questão de oração. Eu já vi pessoas dizerem assim para mim, pastor, ora por tal pessoa. Aí eu digo, mas por que você não ora? Não, mas é que a oração do pastor é mais poderosa. É nada. Vale a minha oração tanto quanto a tua. Vale tanto quanto a tua. O que vale na realidade, que muitas vezes nós não percebemos, é a intimidade, é a íntima comunhão com Deus. Muitas vezes nós não percebemos disso. E se nós não temos essa íntima comunhão com Deus, nós não vamos entender Ele suportando-vos uns aos outros. E vai além, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Gente, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, de tanta situação de amargura, de tanta doença, de tanta pobreza, de tantas necessidades, não deixem nada entre você e Deus. Não deixe nada que atrapalhe teu relacionamento com Deus e com os irmãos. Se tem alguma coisa para perdoar, vai atrás e perdoa. Aí você vai dizer assim para mim, mas não fui eu o agente desse mal. Vai lá e peça perdão assim mesmo. Elimina isso da frente. Já estamos vivendo com tantos problemas. Elimina esse também. Elimina esse. Basta você primeiro orar a Deus, pedir para perdoar, e depois vá até aquela pessoa, telefona, manda uma mensagem, tem tantos meios, resolvam esses problemas. Não deixe nada para trás dessas situações que são ruins para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso relacionamento com as pessoas de um modo geral. Perdão. Peçam perdão um ao outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. No verso 14 ele vai dizer assim, e sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, vínculo da perfeição. Amor que nos carrega
a perfeição em Cristo. Esse amor, vínculo da perfeição, é o amor de Cristo em nós. E o amor de Cristo em nós, vivido em nós, e nós agindo no mundo, agindo na sociedade, agindo para que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, seja sentido e percebido pelas pessoas, e desse modo a igreja ser engrandecida, o nome de Deus ser louvado. Sabe? São as nossas atitudes práticas que vão fazer a diferença em todo este mundo. São as nossas atitudes práticas de amor, de misericórdia, de suportar um ao outro, de ser socorro na vida de alguém, é que vai fazer a diferença tanto na tua vida, especialmente na tua vida, quanto mais na vida dos outros. Pensem nisso. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nossa, ele vem falar a paz de Deus. É interessante que a gente sempre começa, às vezes, o culto dizendo a graça e a paz. A graça, por óbvio, a coisa mais sublime que poderíamos ter recebido, a salvação que nos veio de graça, que nos veio no sentido de graça. Deus nos entregou graça, se entregou graciosamente por mim e por você. No momento em que realmente não valíamos mais nada, Deus me alcançou. No momento em que eu, vazio de mim mesmo, mais nada dentro de mim que pudesse ser útil para alguma coisa, a graça de Deus me alcançou. E alcançou você também. Então ele vem dizer agora de paz, a paz de Deus. Eu não consigo nem imaginar a tamanha beleza de ser a paz de Deus. Eu consigo talvez imaginar numa situação vivida que a gente vê descrita no livro de Atos, quando Estevão foi apedrejado. Nossa, pastor, mas ele foi apedrejado, onde está a paz? A paz sobre Estevão veio no momento em que o céu se abriu e ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Estevão, enquanto falava àqueles homens, diz o texto que eles rangiam os dentes pela palavra que Estevão falava a respeito de Deus e de Jesus. No final das contas, jogaram ele para fora e começaram a apedrejar. A paz de Deus veio sobre ele, a tal ponto que ele não percebeu aquelas pedradas. Antes ele olhou para o céu se abriu, e a paz de Deus veio sobre ele. Que essa paz de Deus esteja sobre o coração e a mente de todos neste momento que estamos vivendo. E dessa forma você possa viver em paz, a plenitude da paz de Deus. E ser agradecidos. Ser agradecido por tudo aquilo que temos vivido. Sabe, irmãos, ao acordarmos, agradecer pela vida, agradecermos pelo dom da vida, agradecermos por estarmos juntos. Apesar da igreja, a igreja está fechada, mas os nossos corações não estão fechados. A igreja pode estar de portas fechadas de uma maneira geral, mas a igreja está aberta para todos aqueles que precisarem. Basta chegar aqui. Basta chegar. E se você não pode chegar, pode ligar. Vai ter alguém pronto para te ouvir. E vai ter alguém pronto para te socorrer, seja no que for. E certamente, se alguém não puder nesse momento agir em teu favor, vai procurar alguém que possa. Somos uma igreja grande, somos uma igreja ativa, temos um contato com o outro, e nós temos que fazer valer isso. Esse sentido de irmandade. No verso 16 vai dizer assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só que bacana essa palavra que Paulo traz, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Palavra de Deus, abundante palavra de Deus e em sabedoria. Não em palavras vãs, não em palavras pequenas, mas palavras cheias de realidade, de verdade, de profundidade, que muda a vida,
que traz a você um novo ânimo, porque também é muito gostoso orar por alguém, é muito bom ensinar alguém, é muito bom ajudar alguém. Isso nos faz crescer, nos dá ânimo, nos faz sentir úteis. Não basta você ser útil para si mesmo, mas temos que ser úteis também para os irmãos, temos que ser úteis também lá fora, onde o mundo está precisando. A igreja precisa alargar as suas tendas, e quem vai alargar as tendas, somos nós. As paredes aqui, elas não vão sair andando. A igreja não vai se expandir fisicamente, ela vai se expandir através de nós. Cristo agindo em nós. No verso 17, já vamos encerrando, ele vai dizer assim: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fazer tudo em nome de Deus, em nome de Jesus. Isso também é o que conta. Isso é o que precisa aparecer. As pessoas precisam entender que o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, pode ser visto e percebido. Eu gosto de usar essa expressão, visto e percebido, porque não basta ver, é preciso perceber que há uma ação do Espírito na tua vida em favor do irmão, em favor do próximo. As pessoas precisam perceber isso. Nós vivemos num mundo muito visual, tudo é muito rápido, tudo parece correndo, então tudo é visto muito rapidamente, mas nem sempre é percebido. E o que é percebido é o amor, o que é percebido é a empatia, o que é percebido é você estender a mão, é entregar algo, é você tirar algo de si e entregar para alguém, para que ela possa tocar até, que ela possa perceber que há algo que está saindo de você, da parte de Deus, que está modificando, que está trazendo novidade de vida para essa pessoa. É isso que fala a palavra. É isso que Deus nos chama a fazer nesses dias de hoje, tão conturbados. É a isso que Deus nos chama para sermos participantes de uma forma ativa num mundo tão conturbado como nós estamos vivendo. De tantas inseguranças, tantas mentiras, tantas palavras de morte. É o que a gente ouve dia e noite. Olha, irmãos, eu não tenho evitado de assistir muito noticiário, sabe? Pego o básico, as notícias principais e tal, estou acompanhando ali, mas no restante é só morte, é só tristeza. Não que a tristeza não exista, não é isso que eu estou falando, mas isso está contaminando o nosso coração. E nós chegamos diante das pessoas do mundo, assim, com semblante também caído. E não podemos agir assim. O amor de Deus, que habita em nós, nos faz caminhar para a frente, nos faz olhar a realidade, mas olhar também para o futuro que é Deus, para o futuro que é a plenitude e a salvação, que é o futuro nosso como igreja, como filhos de Deus, como eleitos do Senhor, revestidos de Cristo, que nos faz vitoriosos diante de toda essa situação que estamos vivendo. É preciso ter, de fato, muita paciência nos dias que estamos vivendo, mas revestidos do amor de Cristo, revestidos como eleitos e santos e amados. Veja, eleitos, santos e amados. O que mais precisamos? Precisamos, na realidade, entender a profundidade de cada uma dessas palavras que mexem conosco, que tem que mexer. Se não está mexendo com você, tem que mexer. A partir de algum momento, isso precisa incomodar você. Você precisa se sentir incomodado com essas palavras. Você precisa se sentir incomodado com essa situação toda que estamos vivendo e agir, sair, trazer benefício para as pessoas, porque o benefício maior você já recebeu. O benefício maior já está com você. O benefício maior nós já recebemos. E agora nós temos que entregar para as pessoas. Não podemos mais ficar só na retórica do cristianismo,
mas precisamos agir, como a igreja primitiva ali agiu, com coragem, com audácia, pregando o evangelho, ajudando uns aos outros, como está lá na igreja primitiva, no livro de Atos. É só você ler Atos capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, esses 5 primeiros capítulos do livro de Atos são contundentes demais para que fiquemos parados. Ali os homens agiam com coragem frente a todas as perseguições, e ali não era fácil, não era nem um pouco fácil. Quero encerrar lendo mais 2 versículos, também do capítulo 3, mas agora o 23 e o 24. E diz assim a palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o prêmio da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, queridos, eu estou trazendo uma provocação à igreja para você fazer algo, mas não é para que você cresça, é para que Deus apareça, é para que Jesus apareça, que o mundo tenha temor e tremor diante desse Deus maravilhoso, e que todas as situações estão sob o controle das suas mãos, e nisso nós nos alegramos, seja nas situações boas ou seja nas situações ruins. Deus está no controle de todas as coisas. Essa palavra tem tomado uma conotação muito vaga, de tanto ser utilizada, mas o controle está nas mãos de Deus efetivamente, se fizermos tudo em nome de Deus. Se fizermos tudo em nome de Deus, se mostrarmos atitudes de amor e de coração, fazendo em nome de Jesus, você vai perceber que o controle de Deus é contundente e eficaz. Amém? Essa palavra, que ela inunde o teu coração de ânimo e de esperança, que ela sirva para você como um combustível aditivado para que você saia de qualquer situação de desânimo e faça você ser mais participante ainda do corpo de Cristo. Amém? Com as suas ações, as suas atitudes. As pessoas estão precisando de nós. Nunca o mundo precisou tanto da igreja e dos cristãos como nos dias de hoje. Nunca, nunca. Nunca o mundo precisou de ver tantos testemunhos bons e aplicáveis desses homens e mulheres valorosos, filhos de Deus, revestidos como eleitos de Deus, homens e mulheres valorosos, a agirem nesse mundo com toda a coragem e valentia que a palavra de Deus traz sobre tua vida e em todos os momentos da tua vida. Amém? Glória a Deus. Queria orar e a gente encerrar então essa palavra. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pelo momento que estamos vivendo, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, Senhor Deus. Que a tua graça e paz esteja sobre todos nós, Senhor Deus, trazendo à nossa mente e o nosso coração, Pai, o verdadeiro sentido de estarmos revestidos da tua palavra, Senhor Deus, e, portanto, prontos para agir em coragem e fé e com muita valentia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, a graça e a paz sejam sobre todos. Amém. E glória a Deus. Amém, igreja? Grande abraço, Deus os abençoe.